jornalistas no Rio de Janeiro. Hoje é o dia do lançamento, que a Antônio Gramsci está promovendo, do livro do Orlando Zacconi, e uma homenagem ao Vitor Gianotti. A gente está aqui com o Zacconi, vai fazer umas perguntinhas para ele, coisa simples, rápida. Vamos lá. Zacconi, no seu livro você fala que a polícia mata, mas não mata sozinha. Qual a importância desse estudo elencar essa questão? Então, acho que o mais importante é contemplar que existe uma violência do Estado que não é na forma do desvio de função dos seus agentes, mas sim na forma da função que esses agentes exercem, porque essa violência vai ser contemplada dentro do direito e não fora do direito. Então, hoje no Brasil, nós temos, sim, violência de alguns agentes policiais que é feita à margem da lei, no caso das chacinas, onde essa violência ela não é contemplada em nenhuma forma jurídica. Mas o que eu estudei, que são os autos de resistência, contemplam uma violência exercida por agentes policiais que é homologada por operadores jurídicos, né, que decidem que essa violência está conforme a lei, na forma da legítima defesa, por exemplo, e o estudo focou, né, na análise de mais de 300 pedidos de arquivamento pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em autos de resistência. É importante salientar que, quando o auto de resistência é arquivado, existe uma decisão do Estado dizendo que aquela morte é uma morte dentro da lei. Então, essa violência do direito, né, essa máquina de operar a violência não fora do direito, mas dentro do direito, que eu foquei, né, analisando os pedidos de arquivamento dos promotores de justiça. Mas nos autos de resistência você priorizou os anos de 2003 e 2007. Por quê? Sim, porque eram uns anos onde a gente poderia ter uma quantidade maior de autos arquivados, porque demoram um tempo, 3, 4 anos, então se eu pegasse, né, dos últimos 3 anos, teriam poucos arquivados, e porque foi nos anos de 2013 e 2007 que nós tivemos os picos de autos de resistência, coincidentemente no primeiro governo, né, da Rosinha e no primeiro governo Cabral. No seu livro você destaca que esses autos de resistência não acontecem com qualquer pessoa. No caso, você usa a expressão ficha limpa. Queria que você explicasse um pouco isso. Sim, porque analisando a lógica, né, da decisão de legitimidade dessas mortes praticadas em ações policiais, os promotores de justiça identificam que a legitimidade se dá em 2 fatores principais. Primeiro, a condição do morto. Se o morto ele for, né, a vítima identificada como traficante através da folha de antecedentes criminais, de um depoimento do familiar, isso é repetido, né, quase como um padrão nos pedidos de arquivamento. E o fato também do local onde essa morte se dá. Os promotores também usam, né, no pedido de arquivamento, a definição da área geográfica, que o fato ocorreu numa área que eles chamam, né, às vezes favela, às vezes comunidade carente, onde constantemente tem troca de tiros entre a polícia e marginais. Ou seja, a ideia de que, se alguém morre por uma ação policial, tem uma folha de antecedentes criminais com alguma anotação, principalmente se for tráfico, e se esse fato ocorreu dentro da favela, isso é suficiente para dar legitimidade a essa ação violenta da polícia. Então, no Brasil hoje, o que está em jogo não é a violência policial no sentido de como a polícia age, mas em relação a quem essa violência se dirige. E aí a gente fica discutindo, era pedreiro ou era traficante, era dançarino ou era traficante. Então fica um debate que não é um olhar sobre o modo de operar, né, da violência, né, das agências policiais, mas sim em relação a quem essa violência está sendo direcionada. No seu livro você faz uma crítica. No seu livro você faz uma crítica sobre a questão da redução dos homicídios a partir da instalação das UPPs. Hoje, no Rio de Janeiro, muitas pessoas da militância do movimento negro, inclusive, diz que acontece um genocídio, um massacre, um extermínio na juventude negra. Então, queria que você falasse um pouco dessa crítica que você faz à redução. Realmente os números reduziram? Qual é essa crítica que o livro traz? Sim, eu trabalho com o conceito de massacre, que é um conceito criminológico, de acordo com Zaffaroni, porque o conceito de genocídio, infelizmente, foi construído no ambiente político. Né? Foi numa convenção de Genebra que se decidiu que era genocídio. E, por exemplo, os países retiraram algumas situações, como, por exemplo, execução de opositores políticos. Isso não é considerado genocídio, porque nenhum Estado vai querer se comprometer nisso. Então, como o conceito de genocídio é um conceito que ele é dado nesse ambiente político, o conceito de massacre ele é mais
digamos, do ponto de vista criminológico, né, mais científico, para se ter um olhar sobre essa ação sistemática de execuções de pessoas jovens e negras, porque isso são as estatísticas, né, na cidade do Rio de Janeiro, dentro dessa lógica de legitimidade que eu falei. Só que eu observei, e aí a pesquisa não era nem minha, foi uma pesquisa do professor Michel Misse, da UFRJ, onde ele traz os números absolutos, né, dos autos de resistência no estado do Rio de Janeiro. E é interessante notar que até 2000 nós não tínhamos passado, né, de mais de 400, 500 autos de resistência. A partir de 2000 é que a gente começa a ter, né, o grande boom, vai a 900 e pouco, chegando a 2007, 1.330, para só depois, né, a gente ter uma pequena queda que muitos vêm e colocam que seria por conta da instalação das unidades de polícia pacificadora em 2008. Eu já tenho uma tese que é ao contrário. Eu acho que, a partir de 2008, nós voltamos aos números normais. Normais entre aspas, né, porque todas as agências policiais nos Estados Unidos inteiro, né, matam 400 pessoas. Nós estamos falando só do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, não é normal, mas é histórico. Né? O que aconteceu entre 2000 e 2007, né, principalmente em 2007, com 1.330 mortos, foi uma ação preparatória para a entrada das UPPs. Essa hipótese que eu tento, né, demonstrar com números, né, que eu acho que está muito mais próxima da realidade, até porque o projeto de instalação das UPPs foi muito pesquisado em cima do que aconteceu no Projeto Colômbia, e todos nós sabemos que no Projeto Colômbia, antes da entrada do teleférico, antes da entrada, né, da chamada urbanização, né, dos guetos em Bogotá, saíram caminhões com corpos, né, de pessoas executadas em ações policiais. Então, acho que o que nós tivemos não foi uma redução da letalidade, mas sim um aumento da letalidade para proporcionar, viabilizar, né, a entrada das UPPs. E por que você escolheu fazer essa homenagem do Vitor, a luta continua, porra, aqui no lançamento da Antônio Gramsci, né? O que é para você fazer essa homenagem nesse lançamento dentro de uma livraria que foi um projeto de vida, além do NPC, um projeto de vida dele? Eu acho que o Vitor ele tinha duas qualidades assim que são excepcionais em alguém que se pretende militante político, né, na luta por uma sociedade mais justa, né? Alegria e coragem, né? Então, acho que é isso que estamos precisando. Obrigada, Zacone.